Bem, pessoal, boa noite. A minha formação é física e matemática, então me perdoe se eu errar em alguma palavra, alguma nomenclatura, principalmente os radiologistas que estão aí, médicos. Então, eu vou colocar os conceitos teóricos que possibilitaram, né, o desenvolvimento da tomografia, né, e o desenvolvimento das técnicas de tomografia computadorizada, tá bom? Próximo. Então, aí nós temos os tópicos, né, do geral que tem nesses slides, né, tem a introdução, aí tem, eu vou falar um pouco de Röntgen e os raios-x, o efeito fotoelétrico, o modelo de Bohr, o tubo de raio-x, né, a produção de raio-x no tubo de Coolidge, as principais interações no processo de aquisição de imagem radiológica e atenuação da radiação, escala de Hounsfield, o campo de visão e resolução das imagens tomográficas, Hounsfield, o primeiro tomógrafo, tomografia computadorizada e as gerações de tomógrafo helicoidal e o multislice, né? E aí tem a conclusão e referência. Parece bastante utópico, mas eu vou falar um pouquinho de cada um bem rapidinho, né? Então, a introdução está aí. A tomografia computadorizada, ela abrange diferentes campos, né, da ciência. Então, nós temos aí a física moderna, temos a matemática, a engenharia, né, ciência da computação. E observe que em cada campo científico, né, tem uma sub-área. A física moderna, a mecânica quântica, né, a eletrodinâmica quântica e a física das radiações que deram contribuições importantes aí para a tomografia. Aí veio a matemática, nós temos o problema do inverso, depois a gente vai falar um pouquinho do que é isso aí, né, e como que isso contribuiu para a tomografia, né? A engenharia clínica é muito importante no setor não só da tomografia computadorizada, mas em outras partes dos hospitais, né, e de aparelhos que estão nos hospitais, então é extremamente importante essa área, né? Mais especificamente aqui falando da tomografia, é uma área também que tem grande importância para o desenvolvimento da tomografia, visto que os aparelhos de tomografia não seria possível se não fossem os engenheiros, né, que trabalham nessa área. E a ciência da computação, né, onde através da computação que é possível o processamento de dados de entrada, né, que a gente vai falar também sobre isso um pouco posteriormente. Próximo, por favor. Primeiro slide fala sobre Röntgen, né? Röntgen foi um cientista que estava pesquisando, fazendo experimentos, né, com raios catódicos. Então, ele acidentalmente descobriu o raio-x em 1895, né? Então, aqui do lado direito, vocês veem aí a ampola de Crookes, né? Que é um objeto que foi observado pela primeira vez, a produção de raio-x pelo Röntgen, e ele descobriu isso de maneira acidental, né? Ele estava lá fazendo uns experimentos e, de repente, ao inserir uma diferença de potencial muito grande entre os eletrodos, né? Ele observou que uma placa que estava lá era sensível, né? Estava emitindo algum tipo de luz, só que ele não estava observando isso, né? Ele não estava observando essa radiação que saía da ampola de Crookes, né? Então ele denominou essa radiação até de raio-x, porque não se observava. Inclusive ele pegou e isolou essa ampola, né? Realizou o experimento novamente e mesmo assim, isolando numa caixa e tal, ele observou que existia uma interação de alguma coisa que saía dentro dessa ampola, tinha uma interação com essa placa, né? Que é sensível à radiação, alguns tipos de radiação, nem todos, né? E então, foi aí que houve a descoberta, então, dos raios-x, né? Pode passar para o próximo, por favor?
Lembrando que o Röntgen ele fez a primeira radiografia, né, na mão da esposa dele. No slide anterior tem aí a mão da esposa dele, né, aqui a parte da radiografia, um anel e tudo. Então, foi a primeira radiografia da história a ser tirada, né? Então, essa imagem até tem uma importância histórica na história da tomografia, né? Porque isso foi a primeira radiografia tirada, né? Pode passar, por favor? Então, quais são as características da radiação, né? Não só dos raios-x, mas da radiação ionizante. Nós temos, no caso do raio-x, o raio-x ele tem alto poder de penetração, né? Causa danos aos tecidos humanos e tem origem nas órbitas dos átomos. Depois a gente vai falar um pouquinho isso aí, como que o raio-x é produzido. E para isso a gente precisa entender um pouco dos conceitos da mecânica quântica. É daí que entra um pouco a física quântica. Por favor, pode passar? Então, aí nós temos a comparação, né, do poder de penetração entre os vários tipos de radiação. Observe que nós temos aí, esse primeiro aí, a partícula alfa em cima. A partícula alfa é o tipo de radiação que tem menos poder de penetração, né? Já a partícula beta, ela tem um poder de penetração maior. Os raios-x e os raios gamas e as partículas de nêutrons é o tipo de radiação mais perigosa, porque tem um poder de penetração muito maior. Não que as partículas alfa e beta não tenham esse perigo. Na realidade, ele tem o perigo, né? Porque pode haver a contaminação por partículas, né? E isso é um outro fator de periculosidade. Então, o que nos interessa aqui para a tomografia computadorizada é observar, então, o poder de penetração dos raios-x, né? Então, nós temos o papel, ele penetra o papel, aí tem um corpo humano, né? Entre o papel e o aço, né? Não está definido a espessura do aço, mas é em torno de alguns milímetros ou centímetros. Já o raio gama, ele consegue penetrar o papel, o corpo humano e o aço, né? E chegar, só pode ser barrado por, um, por uma barreira de concreto, né? E feito de chumbo também, né? Estourado. E as partículas de nêutron, ela atravessa tudo isso. É o tipo de partícula que tem mais poder de penetração, né? Pode passar, por favor. Bom, falado então sobre os raios-x, né, e observar o perigo que tem a radiação ionizante em função de sua penetração, né, sobre os materiais, sobre os objetos. Vamos falar um pouquinho aí sobre as unidades, né, que a gente costuma se deparar quando se trata de radiação. Temos a taxa de desintegração, né? A taxa de desintegração, a unidade é a desintegração por segundo, né? Ou becquerel, então uma desintegração por segundo é igual a 1 becquerel, né? E o que seria essa desintegração? Bom, se você pensar, né, numa quantidade de radionuclídeos, então você tem um material ali que tem uma instabilidade. O que significa? Significa que esse átomo ele vai se transformar num átomo mais estável, né? E nessa transformação existe uma liberação de energia. E nessa liberação de energia, essa transformação, então, significa que o átomo ele passa por uma mudança, né? Ele sempre procura a estabilidade, né? Ele pode emitir radiação até adquirir lá o seu ponto de estabilidade. Essa transformação é o que a gente chama de desintegração, né? Um nuclídeo ele se transforma em outro e para isso existe uma transformação dos seus núcleos, né? No núcleo do átomo. Então, a unidade que é utilizada no sistema internacional é o becquerel, que representa uma transformação a cada segundo, ou seja, o átomo a cada segundo ele se transforma, então nós teríamos ali uma desintegração por segundo.
Seria algo assim. E aí temos aí no sistema internacional a dose absorvida, né, pela matéria ou pelo tecido, que a unidade no sistema internacional é o Gray, significa a quantidade de energia absorvido pela matéria. Por exemplo, um Gray representa a energia de um joule distribuída em 1 kg do objeto. A dose equivalente de radiação é representada aí por HT, o sistema internacional é o Sievert. A gente utiliza, a galera que trabalha usa o millisievert, né, que é uma unidade menor, né, que é mais adequado para a gente estar percebendo a quantidade dessa radiação, dessa dose, né? Mas aqui eu coloquei como Sievert, tá? Então, a dose equivalente é representada, então, pela quantidade de dose absorvida, né? Multiplicado pelo fator de ponderação, representado aí pelo WR, né? No caso do raio-x, o fator de ponderação dos raios-x é 1. Então, numericamente, a dose absorvida e a dose equivalente, elas são iguais, né? Mas é importante saber as diferenças entre elas, sabendo que a dose absorvida representa a distribuição de energia, né, absorvida pela matéria, né? E a dose equivalente de radiação é a dose, né, levando em consideração o fator de ponderação de cada tipo de radiação. E nós temos a dose efetiva, que na realidade, a dose global, né, absorvida pelo organismo, né, de modo que em cada parte do organismo, né, existe uma sensibilidade diferente à radiação. E essa sensibilidade, ela está aí representada por WT. Então, esse WT é a sensibilidade que cada parte do corpo tem com relação à radiação. Então, a dose efetiva, também medida em Sievert, né, ela é a multiplicação da dose equivalente por esse fator de sensibilidade à radiação, né? Então, pode passar, por favor, próximo. Então, aí, nós temos, no caso, o fator de ponderação dos raios-x é 1, né? O beta também é 1. Beta um elétron, né? É aquela partícula que tem a carga igual a do elétron, que é um elétron, tem massa igual também a do elétron, então o beta é um elétron, ok? O alfa, que tem um fator de ponderação 20, né? Então observe que se a gente observar lá atrás, lá no slide onde a gente observou que a partícula alfa tem uma penetração muito baixa, só que o fator de ponderação dele é muito alto, né? E então, no final das contas, essa radiação é extremamente perigosa também, né? Porque se um tecido tiver contato com essa partícula alfa, né, o fato dela ter uma ponderação muito alta pode causar sérios danos ao organismo. E temos o nêutron, né, que tem um poder de ponderação entre 5 e 20, e os prótons, né, que são as partículas que ficam no núcleo atômico, né, tem fator de ponderação 2, né? Então, pode passar. Eu acho que é o anterior. Eu acho que eu passei demais. Próximo. Anterior. Esse aí. Bom, aí é o fator de sensibilidade. Aí você observa várias partes do corpo, né? E cada parte do corpo tem uma sensibilidade à radiação X, né? Então, veja, a medula óssea, o cólon, o pulmão, né, o estômago, eles têm a mesma sensibilidade à radiação, né? E essa sensibilidade tem um fator 0,12. A mama, o fígado, esôfago, tireoide, pele, tem pele não, tireoide, esôfago, fígado e mamas, né? Tem também a mesma sensibilidade, né, à radiação. Só que observe que o cólon, o pulmão e o estômago, a sensibilidade é maior do que a sensibilidade das mamas, fígado e esôfago, né? Isso você observa pelo fator aqui, que é, né, que 0,05 é menor do que
o 0,12. Já as gônadas, ela tem mais sensibilidade, né, à radiação, 0,2. Né? A superfície óssea, né, que é 0,01, né? E então essas tá aí a sensibilidade do corpo à radiação sendo mostrada através de um fator numérico, né? Pode passar. Agora a gente tem a exposição aí anual de dose de radiação para pessoas que trabalham, né, que trabalham em campo, né, com radiação e tal, nos hospitais, e tem um indivíduo normal, né, que só recebe radiação esporadicamente, digamos assim. Então, aqui, ó, a dose efetiva, né, no corpo inteiro, para um indivíduo que trabalha, que é ocupacionalmente exposto, é de 20 milisievert, né, por ano. Isso aqui lembrando que essa é a exposição anual. Enquanto no indivíduo público, essa dose é no máximo 1 milisievert, né? A dose equivalente no cristalino, né, pode ser de até 150 milisievert para o indivíduo ocupacionalmente exposto, né? Enquanto que para o público, apenas 15 milisievert. A pele também aqui tem 500 milisievert, né, dose equivalente, e 50 milisievert para indivíduo normal, que trabalha com outras coisas. A dose equivalente nas mãos e nos pés também é a mesma quantidade da pele, que pode ser recebida anualmente pelo indivíduo exposto, que está exposto ali por conta do trabalho. Aqui eu não consegui dados com relação ao indivíduo público para isso aqui, né? Essa tabelinha aqui eu consegui, existem tem várias fontes, eu li vários artigos que tem essa tabelinha aí, né? Então, eu chequei, porque ela é muito simples, então eu chequei em alguns lugares e muitos utilizaram essa tabelinha, eu resolvi utilizar também. Tá expondo isso aqui. Pode passar, por favor?